Boa tarde, eu sou Fernando Bastos, eu vou falar para vocês sobre Gramani. Contextualização histórica e análise formal do exercício samba, do livro Rítmica, de Gramani. Fernando Bastos, Unirio, graduação, Análise Musical 2. O objetivo desse trabalho é encontrar os elementos de samba presentes no exercício, bem como aqueles que diferem e inovam em cima do gênero. Contexto histórico. José Eduardo Gramani foi um violinista, rabequeiro, professor de rítmica da Unicamp. Ele foi um importante músico brasileiro que contribuiu para as mudanças na interpretação musical e pesquisa sobre a música antiga. Gramani foi um defensor da valorização da brasilidade na música e buscou incorporar instrumentos históricos, como o violino barroco, e instrumentos autóctones brasileiros, como a rabeca, em suas práticas interpretativas contemporâneas. Gramani começou sua carreira como violinista e teve uma experiência intensa no campo de rítmica. Ele percebeu a necessidade de uma abordagem mais ampla e independente da rítmica na educação musical, indo além da métrica tradicional e incorporando a polirritmia e percepção de diferentes camadas musicais simultâneas. Gramani desenvolveu um método específico de rítmica, rompendo com o padrão tradicional de ensino baseado no conservatório. Rapidamente, ele desenvolveu material para um segundo volume de sua obra pedagógica, levando ao aprendiz o seu ideal de ensino de rítmica como ensino de independência de escuta. Fiamminge, 2009. Esse método foi influenciado pela obra de Stravinsky, especialmente sua peça A História do Soldado, que explorou polirritmia de forma significativa. Abre aspas. Nesta obra importantíssima para o próprio compositor e para a história da música, Stravinsky põe em prática todos os aspectos que vão caracterizar a sua linguagem, a polirritmia, e que mais tarde usaria em peças de maior envergadura como A Sagração da Primavera, Fiamminge, 2019, em entrevista. Além de suas contribuições na área rítmica, Gramani também se encantou com a rabeca, um instrumento rústico de tradição oral brasileira. Ele fundou o grupo Anima, que tinha como proposta construir uma linguagem musical a partir da música antiga e da tradição oral brasileira. Gramani compôs várias músicas para rabeca e cravo, explorando a combinação desses instrumentos. Sua abordagem em relação à rabeca diferenciava-se da visão de que era apenas um violino mal acabado, reconhecendo sua singularidade como instrumento com expressão própria. No período em que Gramani foi ativo, houve um aumento do interesse por instrumentos e formações musicais fora dos padrões estabelecidos pelo romantismo. Sua contribuição para a valorização da brasileiridade na música e na sua pesquisa sobre a interpretação histórica influenciaram a forma como os músicos contemporâneos encaram a música e suas identidades artísticas. No entanto, Gramani enfrentou problemas de saúde e faleceu em 1998, deixando um legado significativo na música brasileira. Seu trabalho e suas contribuições continuam a influenciar músicos e pesquisadores até os dias atuais. 2. Análise do exercício samba. Para a análise do exercício, usarei a metodologia exposta em acordo-som. Vocês podem ver o exercício no trabalho escrito e, infelizmente, eu não consigo editar o vídeo para colocar uma imagem aqui, mas o link está à disposição na descrição do vídeo. E a gente pode ver que o exercício está dividido em unidades de diferentes medidas, 8 tempos e 5 tempos, sendo aí, usando de acordo com o acordo-som, um método de notação de X para um ataque, um ponto para uma unidade como que digo lá na frente, unidade mínima, pulsação mínima, ou pulsação elementar, em que não há som, né, o ponto, portanto, não há som, mas ainda assim existe uma pulsação alimentar. E eu vou ler aqui a execução, é muito simples. Tá, ok? Então, portanto, 8 tempos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E em seguida, um compasso de 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. E você tem um ataque forte e um ataque fraco. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Essas duas durações do compasso vão criar uma superposição de ritmos com a voz de baixo que repete uma célula básica do samba.
Gramani em Rítmica, na página 163, que é a página do exercício, vocês podem ver no próprio print do exercício. Ele diz que essa é a célula básica do samba, que seria... Ok? Que fica em loop. E tem cada uma dessas linhas sobrepostas, portanto, produz uma série de combinações de compassos. E a gente vai ver aqui como são esses 4 tipos de superposição. O primeiro é o mais básico. Então, você tem... Aí, se você quiser executar em casa para ter a experiência própria, infelizmente, a gente não vai poder fazer com a turma, mas aqui vai. Ok, galera. Esse é vídeo. A gente vai ter que ter paciência porque eu não vou saber editar isso. Vamos lá. O que eu vou fazer? É até difícil de ouvir, né? Vou fazer aqui para a linha de baixo e aqui, ok? Para a linha de cima. A linha de cima, portanto, completa. Ok? E a linha de baixo. Okay, só isso. Então vamos fazer tudo junto. Okay? Então a gente percebe aqui que o tempo base está obedecendo a uma posição meio que normal da nota no primeiro tempo. Então você tem esse primeiro compasso aqui bem de acordo com o que a gente esperaria de um ritmo de samba, que é... Okay? Então, tá. Exatamente esse início. Tá. Isso aqui é bem característico, por isso que eu chamo de normal. Agora, no segundo conjuntinho de 2 compassos, a gente vai ter a seguinte divisão. Perdão, aqui a gente vai começar num silêncio, que ele dá parece que dá uma antecipada esse segundo conjunto, dá uma atrasada esse segundo conjunto. Mas vamos ver como é que fica com... Ok? Interessante, né? Ele parece que faz tá, tá, essa parece que vai no contra, né? Tem uma característica específica que a gente consegue identificar nessa quebrada desse tempo, que vai ser diferente da terceira, que é... Então, a gente vai tocar o primeiro tempo da linha de baixo, atrasado, mas no espaço entre cada um dos 2 primeiros toques da linha de cima. Então fica... Perdão, invertido. É aqui primeiro, depois aqui. Então, vai ser legal, né? Essa é a terceira variação que a gente vai encontrar. E por último, por fim, o último tipo de padrão, pois veremos a seguir, os padrões são similares aos anteriores. A gente vai ter 4 padrões muito similares a esse que a gente acabou de analisar. Esse padrão a gente tem começando na cabeça, mas ao invés de ter aquela característica do samba de fazer o 4-1, né? A
a gente está dando as duas batidas a partir do primeiro tempo. Então, tum, tum, né? Tum, 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 tum. 1, 2, 3, 4. Tum, 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 tum. É um pouco estranho, né? E combinado com a mão direita, que é só... A gente vai ter... Tum, ops, deu uma erradinha. Errei de novo, vamos lá, agora vai. É isso. Agora, perdão, agora vamos. Né? E agora, como podemos constatar, essa frase termina com um único X no grupo de duplos XX acentuados. Né? Ela termina, fazer só o finalzinho aqui. Só a segunda parte. A de 5 tempos. Né? Então, esse final em conjunto aqui indica, né? A gente já sabe como uma repetição sempre igual, indica que vai ter um segundo toque acentuado no grave, que está desenhado aqui na parte escrita, e a gente pode tocar para ver como é que fica, e a gente vai constatar que é a mesma divisão rítmica do primeiro modelo, dos primeiros 2 compassos, só que invertido o que é acentuado na linha de baixo e o que não é. Vamos ver. Né? Soa muito similar. Essa inversão ela vai ter um impacto no todo. Mas na hora que a gente está entendendo e pensando cada uma dessas variações, que eu chamo de variações, mas a gente já vai entender por que eu acredito que são variações, a gente sente que existe uma similaridade. Eu vou fazer de novo para confirmar. Eu posso até fazer essa e depois fazer a primeira de novo. Vamos lá. Ok? Aí agora a primeira. Muito similar, né? Aproveita que tem a gravação para ir de um para outro, para ver exatamente o que soa. Vamos tentar executar cada uma das partes isoladas e ver o resultado? Bom, isso daí é o que eu acabei de fazer. Vocês sintam-se... Espero que vocês se sintam motivados para tentar por conta própria. Mas se não, vocês já tiveram uma ideia de como é esse trabalho de análise, como foi esse trabalho de análise. E percebemos que cada uma delas não forma um loop, né? Se você voltar para o início, você vai quebrar ali essa levada do samba né? Mas, quando você completa os 8 compassos, os 4 que a gente analisou, depois os outros 4 invertidos, ela junta de novo no início. E fica uma repetição eterna. Cada uma dessas variações tem uma característica própria. A forma como a polirritmia produz variações me parece reminiscente das variações do samba. De acordo com estudos realizados por musicólogos, Pinto, 1999, encontramos estruturas sonoras que caracterizam o samba que vamos utilizar para a nossa análise, estruturar a nossa análise. Então, os elementos seriam a pulsação mínima, que está presente na forma da semicolcheia, a marcação, beat, que podemos considerar o ostinato da marcação de samba como o beat, a linha rítmica, ou ritmo-guia, ou timeline pattern. Podemos considerar a linha superior como uma linha rítmica, flutuações de motivos rítmicos, que eu considero a variação criada pelos deslocamentos das duas linhas como uma referência às variações comuns ao gênero, melodias tímbricas. O exercício não estipula nenhum timbre específico, mas ele exige consciência dos timbres para uma boa execução. E consciência de movimentos organizados, que é um elemento que eu acho que não está presente.
é muito um exercício didático, então ele não tem a mesma coisa que o samba e outros ritmos africanos têm de ter uma performance do conjunto associada a algo mais do que os elementos musicais. É claro que, uma vez aplicado isso a um contexto de apresentação, você pode ou não ter esses elementos, mas na forma como ele é apresentado, os elementos não aparecem. Cruzamentos de linhas sonoras de ritmo e de ritmos. Os cruzamentos de ritmos são parte essencial desse exercício de polirritmia. Rede flexível da trama musical. Bom, devido ao caráter pedagógico do exercício, a flexibilidade é reduzida, mas ainda assim a imprecisão humana deve ser compensada com a consciência da melodia rítmica, dando alguma flexibilidade para a execução. Regras do conjunto. Também por ser um exercício, essa característica da música afro-brasileira não está presente. Oralidades do ritmo. O exercício é muitas vezes executado usando-se a voz humana para a linha rítmica. Então, sabe, é um ritmo que é um exercício que tem, sim, uma oralidade intrínseca, a forma como ele é apresentado, na minha opinião. E a cor do som e sonoridades. O exercício não indica timbres, mas estimula o uso de timbres variados. 3. Conclusão. Não seria possível absorver toda a essência do samba em um único exercício. Inclusive, esse é apenas o primeiro de uma série de 3 exercícios baseados em samba propostos por Gramani em seu livro. Ainda assim, podemos ver que os elementos principais estão presentes. Não acredito que era a intenção do autor criar um exercício que ensinasse alguém a tocar samba. Muito pelo contrário. Alguém que chegasse tocando essa levada numa roda de samba iria receber muitos olhares confusos. No entanto, acredito que alguém que já saiba tocar samba se beneficiaria de estudar os exercícios de Gramani, pois eles dão uma visão completamente diferente de como entender o ritmo. Tanto para o músico-intérprete quanto para o compositor e arranjador, há muito interesse em se desvencilhar das formas mais tradicionais de qualquer gênero. Acredito na busca por originalidade na música e na forma de pensar de Gramani há muitos horizontes ainda inexplorados pela música tradicional. Referências: A Cor do Som, Pinto, Oliveira, África, Revista do Centro de Estudos Africanos, USP, São Paulo, 1999. Entrevista de Luiz Sudimoto com Luiz Henrique Fiamminga, Jornal da Unicamp 2009, disponível no link do trabalho. E Rítmica de Gramani, José Eduardo Gramani, editora Perspectiva. Muito obrigado. Até a próxima.